Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Christian Benito e eu não sou nada. Eu sou um engenheiro mecânico que gosta de analisar a empresa. Então hoje a gente vai analisar a Cielo porque ela tem um caso muito interessante de quase quebradeira para talvez uma empresa de crescimento de novo. Vamos acompanhar aqui então para ver aonde que a Cielo vai levar a galera. Então vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Estou utilizando a ferramenta Syntax, que é a ferramenta que eu desenvolvi para análise de investimento. Se você tiver interesse na ferramenta, entre em contato no link aqui embaixo. E também se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, dos Brothers do Syntax, dá uma olhada aí, lá na descrição também. Então vamos lá, dar uma analisada na Cielo. Vamos dar uma olhada e ver qual é da empresa. Temos resultados do Q2 de 2023? Temos do Q2 de 2023. Vamos direto então para os fundamentos e a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Receita de 2,4 bi, lucro 800 milhões. Margem líquida de 31. Rapaz do céu. Com dividend yield de 7. PL de abaixo de 5. A gente vai ter que com certeza analisar isso com muito carinho, porque esses números estão bem superlativos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na cota nos últimos tempos. De 2020 ela estava custando 4,59, despencou para 2 na Covid, porque o comércio fechou, ninguém comprou nada. Ela deu uma paulada, voltou para 5,53 e caiu desde então até 4,61. Ou seja, o gráfico não está falando muita coisa no preço não. Vamos dar uma olhadinha nos resultados, que é o que interessa. Receita. Vendia aí, estabilizou. Não, estabilizou não. Aqui o que acontece? Lá em 2015, ela deu uma subida muito forte, bateu 3 bi de receita e ficou com esses 3 bi aí capengando até o Q4 de 2020. Tá? Receita altíssima, ou seja, vendia muito. Tá? Depois a receita despencou no Covid, que dá para a gente ver aqui muito bem, e voltou. E a gente pode até arriscar que é um pequeno crescimento aqui de volta de receita. Só que o problema da Cielo parece não ser a receita, isso a gente vai ver já já. Receita anualizada, então, a gente vê que não sofreu muito na parte de vendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, durante 6 anos, tomou a paulada na Covid, se recuperou um pouco, temos 2 trimestres já com receita de 5, ela deve bater aí uns 10 bi de receita, ainda assim inferior a todos os outros anos, mas perto, tá bom? Então uma certa recuperação na receita. O grande problema da Cielo foi o lucro, ou seja, enquanto a receita continuava alta, o lucro, que era absurdamente alto, não conseguiu se manter. Então ela conseguiu lucrar aí por volta de 1 bilhão, e aí a coisa começou a degringolar e ela chegou a ter prejuízo em 2020, durante a pandemia. Então, e a queda começou muito antes, gente. A queda começou lá em 2017, ó. Tá vendo? A queda começou muito antes e aqui a cota despencou e muita gente perdeu dinheiro na Cielo, porque justamente a receita ficou mantida, porém o lucro despencou e se o lucro despenca, amigos, nada segura a cotação, tá bom? Aqui, vagarosamente, a gente pode ver uma volta ao lucro. Tivemos um resultado realmente excepcional no segundo trimestre de 2023. Ela não lucrava 800 desde 2018, tá? Então, 2019, 20, 21, 22, fazendo 4 anos. 18, 19, 20, 21, 22, isso, fazendo 4 anos que a Cielo não via um lucro acima de 800 milhões. Tá? Então, eles devem estar comemorando lá e acho que o mercado inteiro está se perguntando, e aí, Cielo, será que você está voltando ao crescimento? Vai voltar a lucrar mais de 1 bilhão? É hora de entrar de novo em você? É hora de acreditar de novo? Vamos ver aqui o que os gráficos dizem para a gente. Então a gente vê que o lucro realmente era um lucro que tinha crescido. Em 2018 teve uma queda significativa, isso aqui tudo antes da Covid. Em 2019 a casa caiu, o lucro caiu 50%. E para ajudar, que é a pá de cal final, a gente teve aí o Covid, que jogou a empresa para quase prejuízo anual. Uma ligeira recuperação agora em 2021, uma boa recuperação para 2022, 2 trimestres com 1,35, a gente já está falando aí, então de um lucro
estimado aí acima de 2,5 bilhões, que está mostrando para a gente então que a empresa pode ter realmente aí encontrado o caminho da lucratividade de novo e voltar no crescimento. Se você conseguir entrar e surfar essa onda de empresa, de crescimento, isso aqui é uma onda, tá, galera? Se você conseguir surfar uma onda de crescimento, você vai estar aqui em cima na sua prancha, pode ser que você consiga ter uma lucratividade ou uma rentabilidade muito boa, mas esse não é o nosso formato de investimento, que é ficar entrando em empresa que deu problema e tentar surfar a onda. Isso aí eu vou deixar para os especuladores, que não é o nosso caso. Tá? Então, esse cenário todo aqui de lucros bons, quedas astronômicas, isso tudo aqui com certeza manchou a imagem da Cielo completamente para investidores fundamentalistas que não querem rolo. A Cielo, pelos gráficos aqui, está se mostrando uma empresa que teve, principalmente aqui, ó, 2018, 2019, aí veio 2019 não tinha Covid, 2020 e 2021, resultados de chorar, tá? Resultados de chorar. Então isso daí pode acabar eliminando uma grande parcela de potenciais investidores que vão ter que estudar pra caramba para ver o que aconteceu aqui, para ver se isso não vai se repetir. Né? A gente viu aqui que a margem era relativamente alta, uma margem ali por volta de 30 e lá vai pedrada. Depois ela despencou, ela chegou a bater prejuízo no trimestre, voltou a se recuperar, e a margem hoje aí é basicamente a metade do que era a margem da Cielo da antiga. Né? Sorte de quem comprou lá atrás e vendeu antes de dar a M. Só que esse cara, se ele fez isso, não sei se ele tinha informação suficiente para fazer isso. Eu me estrepei aqui, tá? Já tive Cielo, comprei lá atrás, porque gostei do modelo de negócio deles, mas eu não consegui identificar a tempo essa paulada toda aqui, que essa paulada toda aqui a gente pode dividir em dois, mais ou menos. Aqui no finalzinho a gente teve a Covid, tá? Mas essa paulada toda aqui, a queda que ela teve aí foi por causa da concorrência. Então, ficou de aprendizado pelo menos. A dívida líquida dela, que é a dívida bruta menos o caixa, 6 bilhões, não dá para a gente identificar se esse número é absurdo ou não, porque a gente tem que olhar outros números que a gente vai ver já. Mas dá para ver aí que desde 2000, vamos pegar mais ou menos aqui, não é um número estratosférico, versus no período bom dela aí, 2015 e 2016. A gente tem que analisar um pouco mais com critério, mas isso a gente tem ferramenta aqui no Syntax para fazer isso. Beleza? Então, vamos continuar a nossa análise, não chegamos a nenhuma conclusão ainda. Vamos rodar aqui a análise de PL. PL da Cielo 4. Vamos fazer essa outra conta aqui agora feita na mão. E a gente vê o seguinte. Dá para separar em alguns quadrantes aqui. A gente tem que fazer isso com muita calma agora. Porque até mais ou menos ali a gente viu ali 2019, até aqui a Cielo era uma empresa de crescimento. Então o mercado pagava um premium price para ela, um preço com prêmio. Só que o lucro, ele começou a cair. E aí o PL veio descontando. Então vamos lá. Na verdade o preço começou a cair antes do lucro. Falei errado. Atenção, é o P sobre L. Então, se o PL está caindo, quem está caindo é o L. Perdão, falei errado de novo. Se o PL está caindo, quem está caindo é o P, que é o preço. E foi isso que aconteceu. O preço começou a cair muito antes do lucro. Então tinha gente que já sabia que ia dar problema. Não fui eu, tá? Eu fui pego por isso daqui. E eu comecei a ver uma queda do PL, que numa empresa a queda de PL pode ser até uma notícia boa, tá? Pode ser uma notícia boa, ou seja, o preço está caindo e o lucro não. Então, eu achei nessa hora aqui que estava tudo bem, só que me estrepei. Então, a gente pode ver que o período de crescimento da Cielo, ela era vendida a 20, e aí começou a cair, então essa queda toda não dá nem para considerar um valor mediano, porque ela caiu e não parou de cair, só foi cair quando chegou lá no fundo do poço da Covid, onde ela bateu PLs aí de 6 a 8, tá? Ameaçou uma recuperação, caiu tudo de novo, voltou a 5, e hoje a gente está no mesmo PL,
dos piores momentos da Cielo. Tá? Basicamente, esse PL poderia estar até maior, mas somente não está por quê? Porque o PL é P sobre L. Tá? E esse último L dela, que é o lucro que ela teve, 800 milhões, foi muito alto. Então, se o lucro foi muito alto, o PL não subiu tanto. Tá? Então, realmente, esse número aqui está um pouco manchado pelo último resultado dela, que foi muito bom. Mas a ferramenta é gráfica, né? Então não dá para falar diferente que o preço hoje da Cielo, seja ele qual for, está em patamar bem baixo comparado com as últimas 3 grandes crises que essa empresa teve. Tá? A concorrência, a Covid e aqui nós estamos no dia de hoje. Então, talvez quem acredita na empresa, quer arriscar, pode ser que esteja num momento bom também. Utilizando a ferramenta de desvio padrão, a gente consegue fazer algumas análises, que na média a empresa teve um PL de 12, porém essa Cielo aqui não existe mais, né, que é uma empresa de super crescimento. Ou, fraseando de novo, né, será que ela vai voltar a ser uma empresa de grande crescimento para justificar um PL médio de 12, e um PL animado de 17 e um PL de mau humor de 7, são números muito altos, né? Então você pega o PL de hoje, ela tem um potencial de upside enorme somente, mas isso aqui só vai acontecer se o mercado voltar a acreditar nela do jeito que ele acreditou, e eu acho que isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Então esse potencial de upside é altíssimo, que apesar da ferramenta estar falando isso, porque é uma ferramenta matemática, mas a gente tem que fazer a nossa análise aqui, porque a ferramenta matemática não sabe detalhes desses números, ela só reconhece os números. Então por isso que a gente sempre vai precisar do ser humano aqui, até colocar a inteligência artificial para tentar entender esses números. Beleza? Fizemos a análise, na tabela Morningstar, a Cielo está aqui crescendo aos poucos, né? Muito complicado, porque ela é uma empresa que já cresceu muito, que ficava aqui, ó, growth, né? Agora está crescendo aos poucos, mas voltou a crescer. Vamos ver preço sobre lucro, para a gente dar uma olhadinha, que isso aqui deve mostrar exatamente o que aconteceu, e aí nessa hora a matemática é implacável e ela é perfeita. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção num detalhe que aconteceu e que me pegou. Tá? Enquanto o lucro subia, olha aqui, o lucro é a barra azul, o preço dessa desgramada começou a despencar. Despencou forte, olha aqui. Ó. Tá vendo? E aqui foi minha grande dúvida na época. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Por que a ação está caindo se o lucro está subindo? Não, o mercado está maluco. Logo depois veio a paulada e aí a empresa nunca mais recuperou. O preço saiu de 30, foi bater 4. Então você imagina, gente, o preço sai de 30 e vai bater 4. É uma paulada muito grande. Tá? Eu me lembro que meu preço médio era acima de 20. Então, ou seja, olha a quantidade de dinheiro que eu perdi aqui. Imagina quem comprou a 30 foi a 4, né? Ou seja, muito aprendizado aqui, né? Ou seja, não adianta ficar tentando entender, você tem que, não adianta esperar os resultados, às vezes não adianta você esperar um resultado publicado para você tomar uma decisão, mas aqui foi um aprendizado muito bom. A gente não está falando de passado, a gente está falando do que a gente está vendo agora, e agora a gente está vendo aqui a empresa com uma recuperação bastante interessante do seu lucro, mas a gente vê um preço que ainda não descolou. Né? Talvez o mercado aqui esteja, tipo assim, Cielo, não vou voltar a comprar você ferozmente ainda, porque você tem que provar muita coisa para a gente em relação à sua governança, ao mercado, se você vai voltar a lucrar. Mas não podemos negar que está havendo sim, uma recuperação muito boa da Cielo, e interessante, né? Nesse período aqui, realmente a gente chorou pra caramba, achou que a empresa ia quebrar, porque entrou muito concorrente na época, veio a pandemia, mas agora até que teve um lucro bastante interessante aqui, esses 825 milhões. Parabéns para os caras, tiraram leite de pedra aqui. Então vamos lá, vamos rodar a ferramenta checklist, deixa eu ficar aqui em cima. Então a ferramenta checklist tem o objetivo de analisar os fundamentos matemáticos versus as variáveis que a gente tem gravada dentro do banco de dados. Então, infelizmente, ela teve aqui um tomate justamente numa região de critério nocaute, que é justamente ter tido um prejuízo na história, e isso realmente mancha a empresa. Eu, particularmente, não coloco dinheiro em empresa que teve prejuízo. Então, foi manchada. E, olha aqui, ó. Isso aqui é uma opinião particular minha, né? Negócio do futuro. Gente,
Por que eu coloquei não? É muito raro, tá? Eu colocar um tomate aqui, que eu não acho que o negócio tem futuro. A Cielo, do jeito que ela é hoje, muito mais no passado, um pouco menos hoje, era uma empresa focada na maquininha, né? E eu não sei se vai ter tecnologia no futuro que não vai precisar de maquininha mais. A gente está vendo aí as maquininhas sofrendo evolução muito rápida, hoje as maquininhas aí com QR Code, com sensor para pagar e etc. Mas eu não sei se a barreira de entrada para essas maquininhas está muito baixa a ponto de qualquer empresa oferecer maquininha. Então eu acho, tá? Eu não gosto de investir numa empresa onde eu acho que pode aparecer uma tecnologia nova e a empresa desaparece, entendeu? Eu acho que o risco para mim está demais. Mas isso é uma opinião minha e o Sintaxe eu estou colocando somente minhas opiniões aqui, tá bom? Depois ela tomou muitos tomates aí, a gente pode analisar cada um aqui com muita calma. A margem, como tem sido muito mal no passado, ficou em 16, mas não é uma margem tão ruim, mas não é 20. É uma empresa endividada, mas não é tanta dívida assim, porque se ela lucrou 800 milhões agora no trimestre, 6,4 bi até que dá para pagar, tá? Porque o lucro anualizado está em 2 bilhões, então com 3 anos aí de lucro ela consegue pagar. A receita não tem aumentado, estão falando nos últimos 8 anos, tá? Não estão falando nos últimos 4 trimestres, não. Então, sim, são tudo queda, né? Margem, tudo queda versus a Cielo, que era do passado. Então, isso aí mostra que a empresa ela teve um solavanco no meio do caminho e a ferramenta pegou. Não é uma empresa grande, é uma empresa média, tá? Que também não é uma empresa muito boa pagadora de dividendos, não é o foco dela, apesar de estar com um dividend yield de 7. E não tem muitas receitas em dólar significativamente. Então, tem bastante ponto vermelho aí que... No meu caso, parece que ficou um pouco vermelho demais para investir. Mas vamos continuar, vamos rodar então o fluxo de caixa descontado para ver os preços dela. Crescimento nenhum, gente. Mas eu vou deixar esse crescimento aqui porque a gente viu que nos últimos trimestres tem tido um crescimento bom. Vou deixar o número que está aí, vou pedir para rodar. Vamos rodar então. Então a Cielo, que hoje está 3,65. Tá, vou abrir uma aba aqui no Google. Vou ver quanto é que está a Cielo hoje, porque esse número até me chamou a atenção. 3,65. Cacilda Becker, malandro. O preço dela tá lá embaixo. 3,65. E o valor moderado, deixa eu clicar fora aqui, porque isso aqui tá 10. Caramba, olha o potencial de upside dessa empresa, gente. Então vamos lá, acompanha comigo. Pera aí, deixa eu ver onde é que eu tô. Onde é que eu estou aqui, porque eu não quero atrapalhar essa conta não. Então agora não estou atrapalhando mais. Vamos lá, pessoal. Olha só. Pelo fluxo de caixa, que foi a ferramenta que a gente utilizou, de 3 para 10 tem que crescer 200%. Então, tem um potencial de upside. No PL, se ela voltar a ser uma empresa de crescimento, que eu falei que eu não acredito, o potencial de upside é muito alto. Mas então corta esse potencial por 5. Ainda tem muito potencial. Se ela voltar a ter 20% do feeling que o mercado tinha com ela no passado. E no valor justo Benjamin Graham, também 174. Ou seja, todas as ferramentas matemáticas falando que essa empresa tem um potencial gigantesco de upside de cota. Tá? Mas aqui é uma ferramenta, é basicamente uma ferramenta matemática essa. Mas fazia tempo que eu não via tanto potencial de crescimento assim numa ação. Mas é lógico que isso só vai acontecer se ela entregar resultado nos próximos trimestres. Então aí vem o investidor matemático e fala, poxa, eu preciso estudar a empresa um pouco mais para ver se esse resultado, mega resultado que ela teve aí de 800 milhões é algo que possa se repetir. Se nas análises, no due diligência que o investidor fizer, ele achar que vale a pena entrar porque a empresa mostrou, ele leu o relatório e etc. Ele falou, pô, acho que a empresa realmente... voltou ao crescimento, não tenho medo dos novos entrantes, não tenho medo de novas tecnologias, vou começar uma posição aqui. Pode ser uma maneira de pensar, tá? Será que a Cielo, se a gente investiu na Cielo em 2015, que é quando o Sintaxe começou, até hoje foi um bom investimento, então essa ferramenta que eu chamo de back-to-back vai fazer a análise entre o investimento na Cielo e o investimento na Bolsa, então já matou a charada aqui, foi um péssimo investimento, né? A Cielo não cresceu nada enquanto a bolsa subiu. Então a gente está vendo aqui nesse cantinho
que a Cielo despencou 17%, a rentabilidade foi de menos 80%, enquanto a bolsa cresceu 150%, ou seja, um péssimo investimento. Quem investiu na Cielo em 2015 deixou o dinheiro lá. Não era para ser nada diferente, né? Tava 30, hoje está 3, então olha o tamanho da paulada. No canal de trade, que é tentando identificar aí um ponto bom de entrada, utilizando análise gráfica de padaria, a Cielo negociou bem entre 4 e 5,24. Como ela está 3,65, ela está abaixo do canal de trade, então realmente está aqui, ó, abaixo do canal de trade. De novo, mais uma empresa com preço muito baixo, a bolsa caiu, faz 10 pregões seguidos que a bolsa está caindo, então a Cielo foi jogada lá embaixo. Então, até para os grafistas de plantão aí, parece que a Cielo também está num bom ponto de entrada, 3 ponto alguma coisa. Será que vale a pena fazer uma fezinha? É assim que você investe? Acho que não. Porque você tem que comprar a empresa, né? Não o preço, nem o ticker dela. Quantos vídeos da Cielo nós temos? Temos um vídeo 2022, no final de 2022, temos em fevereiro de 2023 e agora temos em agosto de 2023. Então tem uma cobertura bastante interessante aqui dentro do Syntax para você analisar. Então, para a gente fechar o vídeo, sempre a gente não recomenda nada aqui, a gente na verdade é o canal do contra. Então por que eu não compraria Cielo? Bem, eu não compraria Cielo porque o Syntax está falando para mim não comprar. Tem tomate demais essa empresa. Tem tomate demais essa empresa. Não vou me sentir confortável comprando uma empresa com tanto tomate assim. E na parte dos balanços, é aqui nos fundamentos, essa parte aqui do lucro dela realmente me deixou bastante preocupado. Eu teria que estudar a empresa um pouco mais para ter um pouco mais de segurança que isso aqui não vai acontecer de novo, né? Não quero ser pego de novo, entrar numa posição agora que ela está subindo e depois isso aqui tudo acontece de novo e lá vou eu perder dinheiro de novo. Eu perdi a confiança na empresa, não acho que maquininha seja um negócio do futuro, mas eu posso estar completamente errado. E você, aí amigo, amiga, o que você acha? Você acha que vale a pena entrar na Cielo de novo? Será que agora, aquele passado tenebroso, será que ela vai voltar a 30? Gente, ela tá 3 e ela vai pedrada, não tá nem R$4. Já custou 30. Será que ela volta? Custar 10? Se ela custar 10, vai triplicar, vai mais do que dobrar o dinheiro. Não sei. A gente tem que acompanhar, e aí talvez os mais estudiosos vão ler o balanço, vão entender como é que funciona o mercado financeiro de maquininha, etc., novos entrantes, concorrência. Você faz análise. No Syntax, pela parte matemática, pela parte de inteligência artificial, que a gente consegue colocar aqui dentro da plataforma para tentar fazer alguma análise para a gente, ele deixou muito recado aí do tipo, cara, não é uma empresa que você vai colocar dinheiro e vai esquecer e vai dormir tranquilo. Então, para mim, eu tô fora. E você? O que você acha? Um grande abraço, obrigado pela visita. Caso queira que eu analise uma outra empresa, escreve embaixo no comentário e vamos tentar analisar o máximo de empresa possível, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!